E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula nós vamos falar de simetrias, portanto nós vamos utilizar as transformações que nós estudamos nos últimos 3 vídeos e vamos ver quando essas transformações preservam as equações de movimento de um sistema. Essa é a definição de simetria no geral. E quando eu tenho a simetria de um sistema que tem uma ação, entra em cena um teorema chamado de primeiro teorema de Noether. São 2 teoremas, né? Quem formulou esse teorema foi uma matemática, uma das maiores matemáticas do século XX, a Amalie M. Noether, e que foi fundamental para o desenvolvimento da teoria quântica de campos atual e da relatividade geral. E os teoremas que ela publicou foram feitos para a teoria de campos, mas, pelo menos o primeiro teorema de Noether, se aplica à mecânica clássica e pode ser utilizado para estudar simetrias e as suas consequências. Sem mais delongas, vamos lá. Bom, a ideia então é estudarmos simetrias e o primeiro teorema de Noether. A primeira coisa que nós vamos ver é como é que nós definimos simetrias na mecânica analítica. Simetrias são transformações. Da mesma forma que as transformações que nós estudamos antes, nós podemos ter transformações infinitesimais. Né? Então nós vamos supor que estamos lidando a princípio com simetrias infinitesimais, que são transformações do tipo QA de T, que vão para um Q'A de T', em ordem zero são QAs de T, mais delta QA. E esses delta QAs são as variações, as primeiras variações das coordenadas generalizadas, vão depender de um conjunto de parâmetros, que eu vou chamar de lambda K. Então aqui nós temos os índices do espaço de configuração de 1 a n, como vocês já estão acostumados. E esse índice K, ele vai de 1 até determinado número m, que nós não vamos determinar aqui por enquanto. Ou seja, no geral, essa transformação delta QA toma uma forma delta barra de QA, que só depende da variação funcional dos QAs, mas também pode depender de variações no parâmetro temporal dessas variáveis. E essa é a forma mais geral de uma transformação infinitesimal que eu posso definir. Nós temos aqui delta barra de QA, são variações a tempo fixo, né? Ou seja, parâmetros de evolução temporal fixo. No geral, são escritos em função dos parâmetros, as derivadas de Q' com relação aos parâmetros, lambda K, delta lambda K, e a variação temporal, delta T, é um T' menos T. Aqui em primeira ordem, série de Taylor, é a derivada de T' com relação a determinado parâmetro, que eu vou chamar aqui de epsilon, né, para diferenciar dos outros, delta epsilon. Certo? Então eu tenho um parâmetro para determinar a mudança no parâmetro de evolução das curvas e tenho um conjunto de parâmetros aqui também para a mudança funcional das coordenadas. Né? Então aqui eu vou introduzir mais um parâmetro epsilon. Contando com essa forma infinitesimal, a gente vai utilizar simplesmente as seguintes formas. O ΔQ, vou esquecer o índice por enquanto, é a variação total. É T' de Q' menos Q de T. O delta barra de Q, para todos os Qs, é Q' de T menos Q de T. Ou seja, o tempo fica fixo. E o delta T, como nós já introduzimos, é simplesmente T' menos T. E aí nós vamos utilizar também os deltas, tanto delta como delta barra, como operadores diferenciais. Ou seja, são derivadas. Né? Isso é evidenciado por essas formas aqui. A variação total é dada pela soma desses termos que são derivadas em lambdas e epsilon. Nesse contexto, o que é uma simetria? Uma simetria é toda transformação infinitesimal. Aqui nós estamos lidando então com as simetrias infinitesimais e preserva as equações de Euler-Lagrange. Então essa é a definição de uma simetria. Quando a gente faz uma transformação,
Ou seja, quando nós temos uma transformação desse tipo, com o ΔT também, toda a função do meu espaço de configuração e também de funções de coordenadas generalizadas do tempo e possivelmente de velocidade generalizadas são induzidas também numa transformação. Se a gente tem uma transformação no tempo e nas coordenadas, nós temos uma transformação infinitesimal em funções ou em observáveis. E esses observáveis têm a forma f igual a f de t, q, e vou supor aqui um q ponto. Esse é o caso, por exemplo, da Lagrangiana. Temos a função Lagrangiana do problema, que é uma função, no geral, do tempo, das coordenadas e das velocidades. E essa transformação ela dá um delta L. Nós já vimos que é um delta t dl dt mais delta q a com soma em a, né? dl del q ponto a dl dqa mais dq ponto dl dq ponto. Então eu tenho uma mudança na Lagrangiana. Isso significa que a Lagrangiana também vai sofrer uma transformação. Ele vai para um L', que é igual a um L mais ΔL. E esse ΔL, claro, vai ser uma função, possivelmente, do tempo, das coordenadas e das velocidades. Nós vimos em uma das propriedades das equações de Euler-Lagrange que duas Lagrangianas que diferem em uma derivada total no tempo são equivalentes, portanto, produzem as mesmas equações de Euler-Lagrange. Então nós vimos que se eu tenho duas Lagrangianas L e L' igual a L menos uma derivada temporal de uma função que eu vou chamar de G, e essa função só depende de Q, certo? Só depende das coordenadas. As equações de Euler-Lagrange para as duas Lagrangianas são as mesmas. Então, para que uma transformação desse tipo seja uma simetria, nós precisamos que o ΔL seja igual a uma derivada total de uma função que eu vou chamar de G no tempo. Eu vou demonstrar isso aqui através do princípio variacional. Então vamos estudar a ação S é igual à integral de L dt, essa integral entre dois pontos inicial e final, não vou colocar, e aqui a função lagrangiana. É suficiente para que uma transformação desse tipo é uma simetria da ação S, se a primeira variação da ação com relação a essa simetria seja igual a um G no tempo final menos G no tempo inicial. Como é que eu vejo isso? Bom, vamos pegar, por exemplo, a ação. Eu vou fazer a prova, né? Então vamos tomar o S, integral de L dt, em que L é escrito em T, Q e Q ponto nas coordenadas originais. E nós vamos tomar o S', que é o S transformado, que vai ser a integral de L' dt', em que o L' é uma função de T', Q' e Q ponto linhas. Então nós sabemos que o ΔS é igual a S' menos S em primeira ordem série de Taylor. Então eu vou ter a integral de L' dt' menos a integral de L dt. Essa integral aqui tem os limites de integração T0' e T' final. Certo? E esse aqui tem os limites de integração T0 e TF. A primeira coisa que eu vou fazer é tomar essa diferença e fazer essa transformação aqui dt', dt, dt, e agora os limites de integração vão para T0 até TF. Aqui eu tenho a jacobiana da transformação na integral e, portanto, eu tenho aqui, posso colocar todo mundo na mesma integral, né? Tiro o dt aqui para fora e tiro a integral para fora também. Correto? Então esse é o ΔS. O T' é T mais ΔT. E, portanto, dt dt mais ddt de ΔT. Então aqui eu tenho o L' mais L' multiplicado por esse termo. Dt dt dá 1.
E esse termo aqui fica como está. E o L' menos L é o que nós chamamos de ΔL. Então vamos ficar aqui primeiro com ΔS igual a esse termo aqui. E vou continuar a conta. Aqui eu vou colocar DDT em evidência. Portanto, eu vou fazer isso aqui. Né? DDT de L' ΔT menos ΔT de L' mais ΔL. E, portanto, aqui eu tenho, olha só, duas integrais. Né? Essa primeira integral é uma integral dt de DDT, que é um termo de fronteira. Eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui. A segunda integral eu escrevo como ΔL menos DDT ΔT como ΔT DDT de L'. Lembre-se que a gente está em primeira ordem em série de Taylor. Então a gente vai aplicar agora a aproximação em primeira ordem. Eu poderia aplicar depois, não tem problema. Mas aqui eu acho que é um bom momento para a gente fazer a aproximação em primeira ordem, porque nós estamos lidando com transformações infinitesimais. Então o que acontece? Esse termo aqui, ele já é em primeira ordem em ΔT. Então o L', que é L mais ΔL, seria de segunda ordem, possivelmente, se eu tomar termos de ordem 1 ou superior. Então eu pego o termo de ordem 0 na Lagrangiana. Então aqui eu estou numa aproximação em primeira ordem. Esse segundo termo aqui também já está linear em ΔT, portanto aqui na aproximação é dL dt. E esse cara aqui é igual, vou colocar o ΔL para cá e vou escrever esse termo como d de L dt. E esse cara aqui, delta menos ΔT ddt, é delta barra, como nós já vimos. Então a ação em primeira ordem muda com ΔS. E aí eu tenho um termo de fronteira, que é L ΔT em TF menos L ΔT em T0, mais esse termo que é um termo que a gente costuma chamar de bulk, em teoria de campos, que é o termo que depende da trajetória em si, da partícula. E eu preciso saber quem é delta barra L. Então nós vamos calcular agora o delta barra L. Delta barra L é ΔL menos ΔT dL dt. Dá para fazer direto. O ΔL nós já colocamos aqui em cima. Esse é o ΔL. Já vou tomar o ΔL aqui. E dL dt vai ser igual a parcial L parcial T mais Q ponto A parcial L parcial QA mais Q2 pontos A, estou usando a regra da função composta, derivada parcial de L com relação às velocidades. Maravilha. Esse é o delta barra. Aí eu vou fazer algumas manipulações. Eu vou jogar o ΔT para cá, jogo o ΔT para cá, jogo o ΔT para cá, tiro esse cara, fico com essa expressão completa. E aí nós vemos que a parte temporal da Lagrangiana se cancela. Vai embora. E vamos colecionar os termos de derivadas. Então nós temos aqui, olha só, esses termos aqui. Nesse primeiro vou colocar em evidência dL dQA. Maravilha. Está aqui dL dQA. E no segundo termo vou colocar em evidência dL dQ ponto A. Maravilha também. Então, note que aqui nós temos delta menos ΔT ddt. E aqui nós temos delta menos ΔT ddt, aqui atuando em que ponto? Ambos com delta barra. Então aqui eu tenho delta barra de QA dL dQA mais delta barra de Q ponto A dL dQ ponto A. Daqui eu preciso calcular esse termo. Então agora nós vamos calcular como um subproduto dessa conta, delta barra de Q ponto A é igual, como nós vimos aqui, delta de Q ponto A menos DDT, Q2 pontos A. Aí eu vou colocar esse cara aqui como DDT, e aí aqui eu tenho simplesmente um ponto. Vamos calcular esse termo. Quem é delta ponto de QA? Quem é que é delta de Q ponto? Delta de Q ponto é todo mundo com linha menos todo mundo sem linha.
que é dQA dt, que é Q ponto A. Então, esse é o delta de Q ponto A. E esse aqui deixa como tá por enquanto. Copio e colo. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer ddt' é igual a ddt, dt, dt'. Regra da função composta. Copio e colo embaixo. Quem é t? Se t' é t mais delta t, t é t' menos delta t. Então, copio e colo embaixo. Portanto, aqui eu tenho a derivada em ΔT e a derivada em T'. E essa derivada aqui dá 1. Já vou colocar aqui. Portanto, volta. Esse cara aqui entra aqui e entra aqui. Portanto, eu tenho algo interessante aqui. A conta continua. Mas aqui eu tenho Q' ponto A. Né? Eu vou colocar DDT em evidência. Correto? Então, eu vou fazer isso aqui. Vem aqui. E aqui é sem o ponto. Q' menos QA é delta QA total. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou tirar a derivada total em T'. Mas antes de fazer isso, eu vou transformar esse T' em T. Portanto, ddt' é ddt, dt, dt'. Passo esse cara para cá. E olha só, dQ'a dt, dt, dt' é precisamente igual a dQ'a dt'. E aqui eu tenho ddt de ΔT. Agora sim, eu vou colocar o ΔT em evidência. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui o ddt, portanto tiro daqui. E aí eu tenho aqui mais o ddt atuando só nesse termo. E aí eu vou usar o fato de que eu estou em primeira ordem em série de Taylor. Né? Portanto, a transformação é infinitesimal. Por quê? Porque olha só esse termo aqui. Esse termo aqui já é primeira ordem em dt. Então, nessa aproximação, eu vou copiar e colar toda essa expressão aqui embaixo e vou tirar o linha. Porque esse termo já está em primeira ordem. Então, aqui eu tenho ddt de Q ponto. E o ΔT para cá. Olha só, esse termo aqui vai cancelar com esse termo, que são os termos em ΔT vezes as acelerações, né? Vai embora. E esse cara aqui, de novo, é linear em ΔT, portanto, eu aproximo em primeira ordem. Portanto, aqui eu tenho Q ponto A. E aí eu venho aqui, coloco o ΔT em evidência de novo. Ou seja, eu vou pegar esse cara, colocar aqui dentro, tirar o ΔT. E quem é esse cara aqui dentro? Esse cara aqui dentro é delta barra de QA. Então, isso aqui é delta barra de QA. Certo? Então, o resultado disso aqui é que o delta barra de DDT é igual ao DDT de delta barra, atuando na função. Então, o delta barra comuta com a derivada temporal. Aí eu venho aqui e pego a expressão para ΔL. Vou pegar e vou colar aqui embaixo. Então, em ΔL nós temos essa expressão aqui, em que aqui eu comuto a derivada temporal com delta barra, então eu tiro o Q daqui. E agora eu vou colocar o DDT em evidência no segundo termo. Então eu fico com esse termo aqui menos esse termo aqui. Para completar a conta, passo esse cara para cá e vou colocar o ΔQA barra em evidência. Olha só o que apareceu aqui. Aqui apareceu o lado esquerdo das equações de Euler-Lagrange. E aqui eu tenho uma derivada total temporal de uma função, que é o delta barra de QA, dl de Q ponto A. Então esse é o delta L. E aí eu vou no delta S. O delta S está aqui, ó, aqui em cima. Ou seja, eu vou pegar essa expressão, vou substituir o delta barra, tirando o fato que esse não é o delta S, L, esse é o delta barra L, certo? Então, vocês já vão substituir aqui, delta barra, não é o delta, correto? E agora eu substituo o delta barra L na primeira variação da ação. Eu venho aqui, vou colocar umas chaves e pronto. Só mais algumas manipulações, por quê? Vou separar em duas integrais
Portanto, ΔL aqui eu tenho 3 integrais. Mas essa integral aqui, olha só, é um dt ddt, que é uma diferencial total. Portanto, essa integral aqui também é um termo de fronteira que é igual a esse aqui. Certo? Então, esses primeiros dois termos formam um termo de fronteira único. Eu vou colocar ele aqui dentro. Então, o d, derivada. Então, esse termo de fronteira é L ΔT mais delta barra de QA dl dq ponto A. Diferente do problema variacional, que é o princípio de Hamilton, eu não posso fazer aqui ΔT igual a zero e delta barra de Q igual a zero em T0 em TF. Então esse termo aqui, no geral, ele não pode ser zero. Eu não posso anular. Estou fazendo uma transformação geral que pode modificar a fronteira também. Né? Portanto, esse termo se preserva. E esse termo aqui é o termo das equações de Euler-Lagrange. Portanto, para que a transformação seja uma simetria, nós temos que o ΔS tem que ser igual a um termo de fronteira. Eu vou chamar esse termo de fronteira de ΔG, que é um G final menos um G inicial. Portanto, todo esse termo aqui tem que ser igual a um ΔG. E o ΔG eu posso escrever como um G no tempo final menos G no tempo inicial. E, portanto, eu posso escrever esse termo aqui como a integral em T0 até F de dg. Portanto, para que isso aqui seja uma simetria, eu vou pegar essa equação, vou passar esse cara para cá com sinal negativo. Isso significa que aqui eu tenho menos g aqui dentro. E g é uma função qualquer. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Essa é uma lei global. Então agora a gente vai para essa equação. Ela é global. Ela vale para toda a trajetória do sistema. Agora a gente vai analisar a propriedade local. Ou seja, a gente vai esquecer o T0 e TF e vai ficar ali na curva ponto a ponto. Quando isso acontece, nós podemos colocar um caso particular em que g é igual a zero. Então, vai valer essa equação aberta em T0 e TF e eu vou simplesmente tirar aqui o g por enquanto e vou escrever isso aqui da seguinte forma. Esse aqui é menos a integral em dt ddt desse termo aqui. Maravilha. Se isso aqui vale para qualquer trajetória, isso equivale à seguinte equação local, ou seja, ponto a ponto da trajetória. Eu tiro a integral, ou seja, o integrando da expressão tem que ser igual a zero. Aqui eu já posso introduzir o primeiro teorema de Noether. Eu vou chamar de versão matemática. Eu vou enunciar o teorema da seguinte forma. Dado um conjunto de simetrias ΔT igual a T' menos T e ΔQ igual a Q' menos Q, aqui é a variação total, existe uma combinação linear única das equações de movimento que resultam em uma derivada temporal total de uma função geratriz. A função geratriz aqui é esse termo, L ΔT mais delta barra de QA dl dq ponto A. Portanto, se eu tiver uma simetria da ação em termos dessas transformações, eu pego as equações de movimento do sistema e existem coeficientes aqui, ou seja, eu somo com delta barra de QA. Essa combinação linear das equações de Euler-Lagrange vão me dar uma diferencial, uma derivada total no tempo. Esse é o primeiro teorema de Noether em versão matemática. Agora a gente vamos especializar as transformações. Bom, a gente viu lá em cima, vou voltar, está longe, olha só. Eu vou supor agora que eu tenho um conjunto de parâmetros fixos aqui. Que o delta barra é dado por esse termo, portanto vou colocá-lo aqui. E o ΔT é dado por essa transformação parametrizada por epsilon. Então eu vou usar ambas as definições. Mas eu vou escrever esse cara da seguinte forma. Isso aqui é um lambda a k delta k.
E esse cara aqui vai ser igual a um T grande delta epsilon. Vamos supor o primeiro caso em que o T é igual a zero, ou seja, o delta T é igual a zero, e a transformação é feita só nas coordenadas na forma funcional. Aí nós vamos pegar essa equação aqui. Lembra, delta T é igual a zero, então esse cara aqui vai embora. Está todo mundo escrito em função de delta barra de QA. Portanto, eu venho aqui e substituo essas funções aqui e substituo essas funções aqui. E essas transformações, elas acontecem com delta lambdas e delta epsilon constantes. E a gente chama essas transformações de globais, de transformações globais em razão da constância dos parâmetros de transformação. Se esses parâmetros são constantes, esse parâmetro aqui não depende do tempo, portanto, cai fora. E aí eu vou supor que cada parâmetro é independente um do outro, ou seja, eu tenho um conjunto linearmente independente de parâmetros, portanto, eu posso retirá-los daqui. O segundo caso vai ser o ΔT diferente de zero. Eu vou colocar esse segundo caso depois, certo? Mas essa forma da equação é emblemática. Eu tenho também o que eu vou chamar de primeiro teorema de Noether, versão matemática, parte 2. E que agora não vai ser mais dessa forma. Eu vou repetir aqui, dado um conjunto de simetrias ΔT igual a T e ΔQ, e agora eu vou acrescentar esse aqui, dependentes de um conjunto de parâmetros globais constantes, portanto não dependem do tempo, e aí vai valer outra coisa. Então, dado um conjunto de simetrias ΔT e ΔQ dependentes de um conjunto de parâmetros globais constantes, lembra aqui em cima os parâmetros não precisam ser constantes, aqui esses parâmetros são constantes. Para cada simetria da ação, há uma combinação linear das equações de movimento que resultam derivadas temporais totais. Então aqui, olha só, no caso mais geral, né, em que eu tenho essa equação aqui, eu tenho uma única combinação linear das equações de movimento que me dá uma derivada total do tempo. Se os parâmetros são constantes, eu tenho tantas combinações lineares quanto o número de parâmetros independentes. Então aqui eu tenho K, vai de 1 até M. Então aqui eu tenho M combinações lineares das equações de movimento que me dão derivadas temporais totais. E agora eu vou falar do primeiro teorema de Noether, que eu gosto de chamar de versão física. Aí esse só tem uma parte. Vou tomar de novo essa expressão aqui. Essa expressão aqui ela é chamada, eu não falei, era para ter falado, de equação de Lie ou equação de simetria do meu sistema. Essa equação é muito importante. Ela contém informação de todas as simetrias das equações de movimento. Então, olha só. Vamos supor aqui, agora, que eu estou na trajetória das equações de movimento. Eu estou na trajetória física do sistema, ou seja, as equações de movimento valem. Se as equações de movimento valerem, o lado esquerdo dessa equação é zero. Portanto, a derivada temporal total, esse termo é zero. E aí eu vou enunciar o primeiro teorema de Noether versão física. Dado um conjunto de M simetrias da ação, as equações de movimento resultam em M quantidades conservadas por evolução temporal. Ou seja, se eu tenho uma simetria da ação, as equações de movimento resultam em quantidades invariantes, portanto, constantes de movimento. E aqui é que aparece a beleza do primeiro teorema de Noether, porque desde o curso de Mecânica 1 a gente procura sempre por constantes de movimento. E as constantes de movimento de um sistema, devido às suas simetrias, aparecem aqui nessa equação. Bom, pessoal, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, senão ele vai ficar excessivamente longo. Mas eu vou aplicar o primeiro teorema de Noether para encontrar conservação da energia, conservação do momento conjugado
e conservação do momento angular do espaço de configuração no próximo vídeo. E para vocês verem como vocês têm aplicado o Teorema de Noether desde o início do curso de Mecânica Clássica. Bons estudos e até a próxima.